Oi, gente, bom dia. Vamos para o capítulo 14, estruturas vegetais, flor, fruto e semente. Como nós já vimos, né, no Reino Plantae, a gente começa a falar sobre as briófitas, que são extremamente pequenas porque não têm vasos condutores de seiva, que são semelhantes aos nossos vasos sanguíneos, dependem da água para a reprodução. Depois a gente passa para as pteridófitas, que são as samambaias, que já são maiores, porque tem uma novidade evolutiva aí, que são os vasos condutores de seiva. Aí nós passamos para a gimnosperma, que são as árvores, os pinheiros, né? A árvore do Papai Noel. E tem uma outra novidade evolutiva, a semente. Depois a gente passa para a angiosperma, com mais uma novidade evolutiva, o fruto e a flor. E é o que a gente vai falar agora, especificamente dessas três estruturas, flor, fruto e semente. Tá? Um ecossistema é um conjunto de vários seres vivos e não vivos e as suas interações. Como vimos no capítulo 12, uma importante adaptação dos vegetais aos ecossistemas mais diversos foi o surgimento de estruturas reprodutivas como a semente, que lhe permitiu que se espalhar por todo o ambiente. Né? E como eu falei, esse capítulo vai ser dedicado ao estudo da semente da flor. A flor. A flor representa uma estrutura fundamental para a reprodução sexuada. A flor é classificada como dioica, quando apresenta apenas um órgão reprodutor, ou o masculino ou o feminino, e monóica ou hermafrodita, quando a flor possui os dois órgãos. Tá? A flor hermafrodita é composta por 4 conjuntos de folhas modificadas, chamada verticilos florais, que corresponde às seguintes estruturas: o cálice, que é o conjunto de sépalas, que é uma estrutura verde, a corola, que são as pétalas, que geralmente são coloridas, o androceu, que é formado pelo estame, que produz o pólen, que corresponde ao aparelho reprodutor masculino, de onde saem os grãos de pólen, que vão ser transportados até o aparelho reprodutor feminino. As estruturas que compõem o androceu são a antera e o filete. O ginoceu, ou pistilo, é constituído pelos carpelos e possui uma região chamada de ovário, onde a gente encontra a oosfera. Então, o pólen que sai do androceu chega até a oosfera, onde vai acontecer a fecundação. A corola, que é colorida, e o aroma das flores são os fatores mais importantes para trazer o quê? Os agentes polinizadores. Por quê? Agora que nós temos flores, a gente não vai depender só do vento para polinização, como era lá na gimnosperma. Aqui insetos e animais vão fazer a polinização. Então aqui a gente vê, né, aquilo que eu acabei de falar, ó. Aqui em verde a sépala, o ovário com a oosfera, o estigma onde vai cair o pólen, né? A antera, que é essa região mais larguinha amarela, o filete, que é a haste amarela, então é da antera que sai o pólen para fecundar na oosfera, e a pétala, que é colorida. Tipos de flores. As flores monocotiledôneas têm um número de elementos folares com a base de 3 e seus múltiplos, então as pétalas vão ter 3 ou os múltiplos de 3. É assim que você reconhece que aquela árvore é uma monocotiledônea. Lembrando, o que são plantas monocotiledôneas? Que tem apenas um cotilédone, que é a base nutritiva para o embrião na semente. Então, flores com 3 pétalas ou múltiplos de 3 são desse tipo de planta, das monocotiledôneas. Nas dicotiledôneas, nós vamos ter 5 ou múltiplos de 5. O perfume das flores também tem o objetivo de atrair o polinizador. Os frutos correspondem a uma estrutura originada do ovário. Quando a parte comestível não é originada no ovário, como é o caso do caju, a gente chama de pseudofruto. Tá? Só é considerado fruto quando a parte que a gente come vem do ovário da planta. Nós vamos ter tipos de frutos diferentes. Os secos, que não são suculentos, como é o caso do arroz e do milho, né, que a gente tem que estar cozinhando para estar comendo. Os carnosos,
né? Como a gente pode citar a manga e a laranja. Após a fecundação, outras estruturas além do ovário podem se tornar comestíveis. Essas aí, como eu falei, são os pseudofrutos. Como exemplo, maçã, pera, abacaxi, morango, framboesa, amora. Tudo isso aí não é fruto, porque a parte que a gente come não é do ovário. Apesar de a gente chamar popularmente de fruta, não são frutos verdadeiros, ok? E a semente, né? A semente é que vai guardar o embrião, é como se fosse o útero do vegetal, né? Então, dentro da semente, a gente vai ter o embrião. A semente que contém uma estrutura chamada cotilédones, que são modificações das folhas. Essas estruturas auxiliam no fornecimento de substâncias nutritivas ao embrião. Então, o cotilédone vai alimentar o embrião durante o processo embrionário. Quando elas existem em pares, ou seja, 2 cotilédones, chamamos de dicotiledônia. Quando tem apenas um cotilédone, chamamos de monocotiledônia, como eu já tinha falado para vocês. As sementes contêm o embrião da planta e sua forma inativa, ou seja, esperando o local propício para a germinação. Bom, gente, então nós vamos encerrar por aqui. Façam os exercícios da página 185, 186, 187, inclusive o Investigue, 190, 191, 192 e 193. Gente, tenham um bom final de semana. Semana que vem a gente se vê no Zoom. Até lá!